E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Dias Bike de Cascavel, ok? E no vídeo de hoje a gente vai montar um projeto bem diferenciado. Eu quero explicar para vocês um pouco melhor como que vai ser esse projeto e qual que é o intuito desse projeto. O Vladimir é um cliente aqui da Dias Bike de Cascavel e ele é cicloturista, ele pedala aí já tem um bom tempo e faz rolês longos aí na bicicleta. E recentemente ele participou de uma competição, na verdade é uma cicloviagem, né? Que o nome é Tour da África. E essa cicloviagem tem a largada no Cairo, no Egito, né? Capital do Egito, Cairo. E a chegada é na Cidade do Cabo, na África do Sul. Então, em tese, corta todo o continente africano de norte a sul. Enfim, o Vlad foi fazer essa viagem e no meio do percurso, ele já tinha rodado uns 3.000 quilômetros, ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente, acabou se machucando bastante e tal. E lá nesse acidente ele acabou tendo que voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia. Inclusive, quem quiser acompanhar o Vladimir aí nas viagens dele, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem todo o contexto da viagem, verem os posts dele ali no Instagram. Enfim, vamos voltar aqui para nossa história. Ele voltou para o Brasil e ele deixou a bicicleta dele lá. Ele deu de presente para o cara que socorreu ele lá na África, né? E agora ele pretende voltar, porque a viagem é muito longa. Então ele pretende voltar e finalizar a última etapa. Ele vai fazer provavelmente só o sul da África, só a África do Sul. Tem como voltar e retomar a cicloviagem aonde a galera tá, ok? Então o bacana desse circuito é isso aí. Inclusive, quem tiver interesse, tem um livro muito bacana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser comprar esse livro. O nome do livro é Mais que um Leão por Dia, e esse livro é muito legal e conta a história do Alexandre, que é um brasileiro, inclusive de Curitiba, que fez essa viagem completa, essa viagem chamada Tour da África. Então tem toda questão de carro de apoio e tudo mais, é bem bacana. Mas vamos lá, o Vlad quer voltar lá a participar da viagem e ele veio aqui e incumbiu a gente de montar uma nova bicicleta para ele. Qual que é o intuito? A bicicleta tem que ser parecida com o que ele tinha. Herbert, qual que é a bike que o Vlad tinha? Ele tinha uma Specialized Alibi. Tá aqui em cima a foto dela. Uma Specialized Alibi era a bike que ele tinha. E agora ele quer uma bike mais ou menos no mesmo formato. A gente pensou em um quadro gravel, que vai atender bacana, garfo rígido, guidão flat, porque se for direto para geometria gravel, como ele não está acostumado, ele rodava de guidão flat, talvez ele não se acostume. Então, um guidão flat e uma bicicleta que tenha o custo de manutenção baixo, por isso a gente vai optar talvez por 8 velocidades, e a questão de durabilidade e fácil manutenção. Então vamos lá, vamos separar as peças. Então galera, tá aí ó, quadro escolhido, a gente está aqui no estoque da Dias Bike, e o quadro escolhido é o Show, né? Quadro Show Gravel, vai atender bacana, a geometria dele é bem legal e ele, geralmente as cargas que ele carrega, ele não precisa de alforge e tudo mais. Então a carga dele ele levava debaixo do banco, naquelas bolsas de selim embaixo do banco e tudo mais. Então o quadro optado aqui vai ser o quadro Show Gravel. Vamos lá, em relação a garfo, pessoal, tudo vai depender qual que é o clearance do garfo. Então aqui, a princípio, esse quadro ele vem com o garfo branco, né? O garfo da própria Show branco. Esse aqui é o preto com o garfo branco. Fica bem legal a bike. Eu pensei no garfo branco para dar um destaque aí no rolê, ele andando e tal. Já chama um pouco mais atenção na parte da frente. Mas tudo vai depender se vai passar o pneu que a gente pretende colocar aqui. Vamos lá, separado o quadro. Vou deixar o quadro aqui e a gente vai selecionar as peças agora, né? Então, chega aqui comigo. Em relação a aro, a gente precisa de um aro que seja extremamente forte, né? Resistente. Então, por isso, eu pensei num aro de mountain bike, esse modelo de aro Strike. Ele é o 29, mas é o mesmo 700, né? Esse é 32 furos, então o Strike é um aro já bem mais resistente, bem forte, justamente para carregar peso e para aguentar mais pancada. Então, aro Strike. Vamos lá, galera, parte de transmissão da bike. Então a gente vai montar aqui com a transmissão 2x8. Então alavanca dupla, né? Então aqui vai ter alavanca dupla, modelinho M315, 2x8. A alavanca tá aqui. Matéria de cubos, nós vamos utilizar aqui o cubo Shimano. Então por que, Herbert, o cubo Shimano?
pela questão de resistência, pessoal. Então, a resistência do cubo Shimano é brutal, a vida útil é muito longa. Então, por isso, vamos optar aqui pelos cubos Shimano. Cubo Shimano, ó, modelo TX506, é um cubo bem resistente, tem uma vida útil bem longa e com disco de parafuso, ok? Então, disquinho de parafuso. Falando em disco, né, a gente tem que optar agora pelo disco, pé de vela. Então, o cubo se separar aqui também. Vamos lá, freios, no caso, né? Deixa eu achar onde que está localizado o freio aqui. E o freio nós vamos optar pelo freio R317. Apesar de ser um manete, vamos falar assim, manete tradicional, não é STI, a gente vai colocar o freio Hold, né, que é o M317. Por quê? Porque o freio Hold, se eventualmente depois ele quiser colocar um guidão drop e transformar essa bike numa road bike, numa gravel com guidão drop e não guidão flat, esse freio vai ser compatível. Enquanto o TX505, o freio com STI fica um pouco baixo. Funciona, mas não fica aquelas coisas. Então, em matéria de freio, freio mecânico, primeiro ponto do freio mecânico pela facilidade de manutenção. Então, se ele está lá no meio da África e estoura uma mangueira de freio num tombo ou algo assim, né, o hidráulico é extremamente complicado para conseguir essa manutenção. Já o mecânico é cabo, então ele leva o cabinho junto, troca em qualquer lugar, então é muito mais fácil fazer essa manutenção num freio mecânico do que num freio hidráulico. Agora vamos continuar aqui em matéria de câmbio traseiro. O câmbio traseiro provavelmente vai estar lá embaixo na loja, mas a gente vai optar pelo câmbio traseiro Shimano Alívio. E câmbio dianteiro vai ser um dos pontos um pouco mais complicado da bike, que a gente vai definir depois que a gente for fazer a montagem da bike. Então o câmbio dianteiro a gente vai deixar na hora da montagem, justamente para saber qual câmbio dianteiro vai ser compatível lá. Em matéria de pé de vela, nós vamos usar o pé de vela Gravel TY501, esse aqui, ó, que é aquele pé de vela coroa dupla, né? 46/30, então grande 46, pequena 30 dentes. Vamos levar essas peças lá. Aqui a gente vai precisar pegar canote, guidão, também ainda tá aqui guidão. Então, galera, tá aí, ó, separado, pé de vela, freios. Aqui tá o guidão que a gente escolheu, que é o guidão Absolute. O canote Absolute 27.2 vai ser compatível e o avanço também Absolute. Aqui, em matéria de cubos, cubos Shimano, né, já com os aros strike estão aqui, e as alavancas Shimano M315. Herbert, o que você vai usar de cassete? Então, cassete, a gente optou pelo seguinte cassete. Como é 8 velocidades, essa opção aqui, ó, que é o cassete de 8 velocidades, 11/40. Então, como ele vai ter 46/30 na frente, o 30/40 vai dar uma marcha bem leve, caso ele queira subir, e aqui é 11 a pequena. Então, se ele quiser também velocidade, essa relação vai ficar com amplitude absurda, tanto de marcha com velocidade, quanto em relação à marcha leve também, ok? Então, cassete Sunrace 11/40. Em matéria de corrente KMC de 7 velocidades, tá aqui. Falta discos de freio, então tá aqui, parzinho de rotor de freio, vamos separar lá também. Galera, manetezinho de alumínio também separamos, né, como a alavanca vai ser separada do manete, a gente colocou o manete aqui. Agora falta pneu, câmara de ar, isso aí não é o de menos, mas principalmente pneu. Então, vamos descer lá embaixo. Se eu não me engano, o pneu escolhido está lá embaixo. E é um pneu que ele queria colocar, um Kenda Small Block, já 2.1. Pneuzinho mais volumoso, que tem uma rolagem melhor. Então, as rodas e pneus a gente ainda vai definir no processo da montagem. Então, tem que montar para ver como que vai ficar a bicicleta, o que vai dar certo, o que vai caber. Mas ele quer um pneu que vá muito bem na estrada de chão e rode bem no asfalto. O Small Block, que é um pneu com cravos menores, ele tem uma rolagem bem bacana no asfalto e a hora que entra no chão ele tem um grip bom. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos pneus. Então galera, em matéria de pneu, a gente optou por esse pneu aqui, ó, que é o Small Block Elite, ok? 29 2.10. O ponto é, será que vai passar no quadro um 29 2.10 no quadro e no garfo? Só depois que montar para saber, ok? Se não passar, a gente vai ter que depois definir outro pneu para colocar lá e ainda não se sabe se a gente vai realmente colocar o 29 ou 700
ou se a gente vai optar por um 27,5. Então, isso aí, na hora que o Vlad vier para ver a bike, olhar a bike, a gente vai definir melhor qual o pneu que ele vai usar lá, ok? Mas enfim, para contexto do projeto, a gente está optando por esse. Se esse não der certo, nós vamos usar um 29 por um 95 um pouco mais fino. Então, vamos deixar esse pneu aqui. E agora falta selim e manopla, né? Além disso, nós vamos colocar também lá fita antifuro, né? Fita antifuro é um dos pontos muito importante para a bike, e também a questão de selim e manopla. Esses dois pontos é muito pessoal, né? Muito pessoal. A princípio, eu vou colocar lá para o Vladimir essa manopla aqui, né? Que é uma manopla ergonômica, ela é mais anatômica aqui, e ela tem esse bar hand para mudar a posição de pegada. E o selim acabou de chegar aqui na Dias Bike, o selim que a gente vai colocar, que é o Sally Royal Float. Mas na hora que a bike estiver pronta, eu vou mostrar para vocês ali o selim. Esse selim, muitas pessoas têm usado para fazer longa distância e tem se adaptado bem com ele. Tem dado muito certo para a grande maioria da galera. Então, a gente vai colocar esse selim para o Vlad testar. Vamos ver o que ele vai achar desse selim. Mas, pessoal, a bike a princípio está separada. Agora, vamos montar ela. O Marcos vai montar. E assim que a bike estiver montada, a gente volta aqui para mostrar ela pronta para vocês. Bora lá! E aí, galera? Tamo aí. Ó, a roda tá montada aqui e, infelizmente, não coube. Não é que não coube a roda passou de boa. Inclusive, aqui tá a dianteira, ó. Lembra o garfinho branco que eu falei pra vocês? Tá lá o garfinho branco, ó. Esse garfo, ele é um pouco maior. A gente já colocou esse preto pela questão da passada ali, ó. Pneu 2.1 aqui, ok? Ó, esse é o Small Block 2.1. Inclusive, ele passou no quadro atrás também. O problema aqui atrás foi que não coube o câmbio, né? Não deu certo o câmbio. Então, vai ter que colocar esse outro pneu para encaixar o câmbio aqui, que o pneu passa bem rente. Então, o único que vai dar certo aí mais cravudinho vai ter que ser o 27,5 mesmo, tá? Então a gente montou. Então, a alteração do projeto, no lugar do aro Strike, o aro Extreme, ok? Com 27,5, né? Então pneuzinho 27,5 com mais volume e os cravinhos. Mas essa bike vai ficar legal, que daí dá para ter dois pares de roda, né? Pois se ele quiser pegar um par de roda 700 por 40, um pneu 700 por 40 aí, ele vai conseguir montar aqui de boa e rodar de boa com um pneuzinho 700 por 40 e 42. Só realmente o 29 2.0, 2.1, 1.9 não vai passar por questão do câmbio dianteiro. Fechou? Então vamos lá, vamos continuar montando a bike. Aqui, enfim, provavelmente a gente vai voltar aqui o garfinho branco, né? Como o pneu é menor, vai dar para colocar o garfo branco, fica bem bacana e dá um pouco mais de destaque na bike. E aqui tá o pé de velinha, a bike tá aí. Já a gente volta com mais detalhes da bike já montada daí com peso e tudo mais. E aí, galera, então tá pronta a máquina, a bike do Vladimir tá pronta. E como eu falei, a intenção é ele voltar lá pro Tour da África e usar essa bike aqui. Claro, ele precisa vir ainda, então ele tá vendo já de primeira mão aqui pelo vídeo também. E, enfim, quero mostrar para vocês todos os detalhes e o porquê da escolha de cada peça dessa. E já vou passar também preço que ficou essa bike e o peso, né? Então a nossa balancinha tá aqui, quanto ficou pesando também, ok? Então vamos lá? Primeiro detalhe, rodas, né? Então em rodas a gente optou aqui pela roda 27,5. Por quê? Porque ele vai pegar um terreno mais cascudo. Então esse pneu aqui ele vai dar uma aderência bem bacana aí no off-road. Porém, além disso, ele tem a questão dos cravos serem baixos. Vai dar uma rolagem muito bacana aí no asfalto. Então os terrenos que ele pegar de asfalto vai rolar muito bem. E vamos lá, detalhe do 27,5. A bicicleta fica um pouco mais leve para a subida, né? Então ficou bem bacana. E por que o 27,5, Herbert? Você falou que ia montar com o 29 de início. Sim, pessoal, mas aqui não passou. O 29, ele fica muito próximo do quadro e não cabe o câmbio dianteiro aqui. Então em roda foi esse detalhe aí.
Claro, vai da gente definir com o Vlad sobre se ele vai querer usar esse aqui mesmo, ou também cabe aqui esse pneu aqui, galera, ó, o 700 por 40, inclusive essa aqui é aquela roda que a gente ia montar, ó, com o pneuzinho 700 por 40, também vai passar lá, também cabe lá. Mas aí vai da opção do Vladimir, né? Então ali, ó, 700 por 40, vocês veem ali no quadro show que ele até cabe o câmbio também. Bora lá, continuando. Opções aqui do garfo. Então a gente montou aqui com o garfinho branco. Herbert, por que o garfo branco? Tá, aqui é a opção do Vlad também, ele vai poder escolher se ele quer o branco, assim como a gente montou, ou o preto. Mas o branco, principalmente no rolê aí do dia a dia, no asfalto e tal, dá uma visibilidade. Como a bike é toda preta, o garfinho branco ele vai dar uma visibilidade um pouco maior aí no rolê, ok? Continuando o quadro, é esse, o Show Gravel, como a gente tinha falado, e o cockpit inteiro Absolute, Wild. Então um cockpit leve, bem confiável, bem bacana, dá uma olhada aí, ó. Então um cockpit todo Absolute. Esse guidão não é um guidãozinho muito reto, então ele já tem um ângulo que a gente chama de mini rise, né? Então ele tem um ângulozinho bacana aí. E o canote aqui também, ó, canotezinho Absolute 27.2. Então o cockpit ficou bem bacana. Já colocamos uma luva aqui ergonômica com bar hand, então para longa distância você tem um pouco mais de pegada, a pegada um pouco diferente aqui, e ela se encaixa muito bem na mão, né? Então dá para ver aí, ó, que o encaixe da mão nela é muito top. Esse é o selim que eu falei para vocês, que é o selim da Sally Royal, modelinho Rolly, ok? Da Sally Royal aí, ó. E esse selim, a maioria da galera que tem usado ele para longa distância tem falado muito bem do selim, tem gostado bastante. Por isso que a gente optou por esse modelo. Mas, como eu falei para vocês, a hora que o Vlad vier aqui na loja, testar e tal, ele vai passar o feedback aí do selim mais adequado. Continuando, vamos lá, freios. Freios é um detalhe que é muito importante para esse tipo de bike, principalmente porque se você coloca um freio hidráulico, você tem um pouco mais de manutenção e dependendo do local que você está, você não vai ter suporte de manutenção, né? Então, freinho. A gente optou pelo freio mecânico da Shimano. Esse aqui é o R317, mais específico o Sora. Então ele é um freio para road, para STI, porém montamos com manete. Por quê? Eventualmente, o Vlad quiser colocar essa bike com guidão drop, guidãozinho gravel, não precisa trocar freio, porque esses discos vão ser compatíveis, esses freios vão ser compatíveis com a STI tranquilamente. E ele ficou um freio bem curtinho, ó. Como ele é um freio para road, ele é um pouco mais curto, então vai dar uma frenagem muito bacana aqui na descida, em qualquer terreno que tiver. Então freio a cabo mecânico. E detalhe, esse freio mecânico tem a vantagem de você conseguir fazer manutenção em qualquer lugar, diferente do hidráulico. Matéria de cubos, galera. A gente estava falando da roda, trocou de assunto aqui, mas cubos, nós optamos aqui pelo TX505 da Shimano. Por quê? Porque os cubos da Shimano, esses cubos de entrada da Shimano, TX505, TX506, eles são meio indestrutíveis. É muito resistente, aguenta pra caramba, então não vai ser algo que vai incomodar nem tão cedo. Vamos rodar aí, pode colocar uma vida útil de 30 mil, 40 mil quilômetros aí em cubo, sem incomodação, fazendo a manutenção aí corretamente, ok? Vamos lá, continuando, parte de transmissão, que é o último item agora que faltou. Duas coroas na frente, então nós colocamos aqui a alavanca 2, ó, por 8 atrás, ok? 2 por 8. Por que 2 por 8, Herbert? Porque a corrente de 8 velocidades, ela aguenta muito mais que as outras, por ela ser um pouco mais grossa, ok? Essa é uma corrente da KMC, então em matéria de corrente aí, a KMC é uma das melhores marcas que existem. E detalhe, além dela ser mais durável, o valor da corrente é muito menor. Então uma corrente dessa hoje custa R$ 39,90, uma reposição. Enquanto uma corrente de 9 velocidades vai custar aí R$ 200. Então a diferença de preço é brutal, de uma corrente de 8 para uma corrente de 9. E para o tipo de rolê que o Vlad vai fazer, não vai importar um cog a mais aqui atrás, né? Até porque ele precisa de marchas que vão funcionar, mas não é aquele negócio com escalonamento uma em cima da outra, que vai, vamos falar assim, performance e tudo mais. Não, é um negócio que tem que aguentar, tem que ser resistente. Cassete de 8 velocidades da Sunrace,
11,40, então ele tem uma amplitude bem grande. A hora que pegar numa subida, vai conseguir subir numa marcha bem leve. Câmbio traseiro Shimano Alívio, para dar um pouco mais de resistência aí na troca e mais precisão, ok? Então câmbio traseiro Shimano Alívio. Câmbio dianteiro também Shimano Alívio. E o pé de vela para gravel, que é o TY501 4630. Então coroa grande 46, então vamos lá. A hora que coloca aqui na 46 e na 11 aqui atrás, vai dar um final muito top. E quando precisar de marcha reduzida, então joga na 30 aqui e na 40 lá atrás, também vai subir até coqueiro, né? Então isso é bem interessante. Essa é uma transmissão que ficou aí incrível, top demais. E eventualmente, Herbert, quero fazer um upgrade, quero mudar para o guidão drop. O que eu faço? Compra o guidão drop, coloca o STI Claris, que vai funcionar bem bacana, e a bike fica fechadinha num grupo 2.8 com STI Claris, ok? Então, é muito fácil de fazer um upgrade nessa bike aqui, caso queira colocar guidão drop. Só que, como eu falei pro Vlad, como ele está muito acostumado com o guidão flat, e agora ele quer voltar lá, não vai ter tempo de se adaptar com a bike novamente e tudo mais, para fazer uma transição para um guidão drop, vale a pena ele ir com o guidão flat nesse momento que ele já estava acostumado. E se ele voltar, ele vai fazer aí uns 1.800 quilômetros dentro de 30 dias, acredito eu. Continuando, galera, praticamente está finalizada. Detalhes que eu não falei para vocês, esse pneu, ele está com a fita antifuro dentro. Então o Vlad, pela questão de lá ser um pouco mais difícil recurso e tal, não vai usar tubeless, ele prefere rodar com a fita antifuro, levar a câmera reserva e tudo mais. E em matéria de pedal, nós colocamos o pedal da Velgo, que é um pedal bem resistente, plataforma de alumínio. Então, é um pedal, esse é um dos detalhes para não incomodar, sabe? Então, pedalzinho também plataforma de alumínio. Então vamos lá. Herbert, onde que pode dar problema na bicicleta? Sistema de marcha é algo que é passível de dar problema. Aqui um sistema 2x8, extremamente simplificado, extremamente fácil manutenção, e as peças conseguem em qualquer lugar, ficou algo simples e com a vida útil muito top. Outro detalhe que pode dar problema é freios. Nós colocamos aqui um freio Shimano mecânico, justamente para não incomodar. Então freinho Shimano mecânico para road, bem bacana. Outro detalhe que poderia dar problema é cubos, né? Mas colocamos os indestrutíveis cubos da Shimano TX506. Vamos lá, caixa de direção, movimento central, extremamente qualidade também, aqui já é rolamentado. Então assim, realmente ficou uma bike aí num projeto para cicloviagem incrível. Vai aguentar pra caramba e o custo relativamente baixo, se vocês forem falar aí, vamos lá, pegar uma bike para cicloviagem, uma gravel zona top e tal, que a galera acaba rodando, bikes de 10, 12 mil reais. Então aqui ficou uma bike top e com preço muito bom. Herbert, quanto ficou ela? Calma, vamos ali. Vamos primeiro pesar ela. Eu vou colocar o suporte aqui no tripé de novo e nós vamos pesar ela agora para saber com quantos quilos ficou essa bike. Né? Eu já falo para vocês, não ficou tão leve, dá para reduzir peso, principalmente em relação a pneu, que esse é um pneu que tem bastante borracha, isso até pensando em não furar tanto. E vamos colocar agora na balança. Bora lá. Tá aí, galera. 12,880 kg, já com pedal, prontinha, né? Então, com pedal, pneu, tá pronta a bike com 12,880 kg. Também não ficou pesada, né? Vamos falar assim, uma mountain bike de entrada, na faixa de preço dessa daqui, pesa 15 quilos, né? Herbert, qual ficou o preço dessa bike? Nesse formato, já prontinha, R$ 3.999, né? Esse foi o preço final dessa bike. E, enfim, caso alguém tenha interesse aqui na Dias Bike, montar um projeto específico para algo específico, vocês podem chamar no WhatsApp da Dias Bike, que a Dias Bike monta esse projeto para vocês da forma que você pensa em montar aí, ok? Te passa o orçamento, envia para todo o Brasil, tudo via WhatsApp, até por isso que o atendimento da Dias Bike não é no online, não é direto em site, justamente para ter esse feeling e montar mais ou menos o que você pensa, ok? Tá aí, bike montada, show gravel do Vladimir.
E se vocês quiserem acompanhar o Vlad, né, talvez nas próximas aventuras dele, e se ele for realmente para a África, vai estar o link do Instagram do Vlad aqui na descrição do vídeo. Valeu, fiquem com Deus e até mais!